O profeta Joel é um profeta maior ou menor? Os adolescentes vão participar bastante aí da aula, hein? Em primeiro lugar, precisamos entender que nós estamos falando aqui de um sistema de governo, monarquia, né? Um sistema de governo diferente do nosso, que o nosso é presidencialismo, né? Aqui é a época da monarquia. E no contexto da época, é importante a gente entender, quem lembra aqui dos adolescentes, quem foi o primeiro rei de Israel? Vai, gente. Não sabe? Pode. Aí, o Guilherme soprou aí. Foi Saul, né? Nossa, deu pra ouvir? Eu não A gente não tem dúvida, Então, existiam juízes, né? Quem já leu o livro dos juízes aqui? Até então, Deus era quem dava direção para o povo através dos juízes. Aí ficaram cansados dos juízes e pediram um rei. Aí vocês conhecem a história, veio Saul. Depois veio quem? Depois de Saul, o rei, aquele ruivo baixinho que matou um urso, que matou um gigante. Quem foi que matou o gigante? Ó, Davi. Aí veio o rei Davi. Depois do rei Davi, quem veio? O reino estava unificado, né? Judá e Israel. Depois de Davi. Lembra? Quem foi o rei mais sábio da terra? O filho dele. Construiu o templo. Olha que dica. O filho dele. Salomão. Carol respondeu, Salomão. Carol respondeu. Parabéns, Carol. Salvou uma. Uma das primeiras, mas já vi muitas. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente se contextualizar no tempo, né? A partir do filho de Salomão, que é Roboão, e o servo que trabalhou com ele, que serviu ele, Jeroboão, o reino foi dividido em dois reinos, reino do norte e do sul. Né? Aí vocês vão ver, quem já leu o livro dos reis, crônicas, livro de Samuel, que fala dos reis, quando faz referência a um rei, vocês vão perceber que ele faz a referência assim. Nos dias dos reis Uzias, aí faz referência ao reino de Judá, e o tempo que o rei faz referência ao rei que reinava em Israel. E assim vice-versa. Quando faz referência de um rei que assume o reino do norte, ele fala do rei que está atuando no sul. Porque existiam dois reinos. Reino do norte e reino do sul. Existe um motivo, né? A gente não vai entrar nos detalhes, por que foi dividido o reino, mas os profetas começam a atuar de forma bem forte, né? Bem firme no seu ministério. Nós vemos o ministério profético atuante nessa época da monarquia. Lembrando que os profetas, eu falei aqui que o sistema de governo era monarquia, né? Se passava de pai para filho, existia uma dinastia. E o rei era a maior autoridade no reino. O que o rei falava, tinha que fazer. E às vezes os reis eles exageravam, oprimiam o povo, eles casavam-se com... Eles tinham muitas mulheres, né? Tinha lá o harém, se misturava conquistava as terras, se misturava com outras mulheres, traziam deuses para dentro de Israel e corrompia o povo. Então Deus levantava um profeta para confrontar o rei. Era essa a função. Era mais ou menos assim, a liderança perdeu a direção de Deus, Deus levanta o profeta para fazer com que ele fale ao rei
e o rei ouça o profeta para que o povo volte a buscar ao Senhor. Aqui nós estamos falando do profeta Joel. A maior referência que nós temos quando nós ouvimos o profeta Joel nas pregações, qual que é? Quem sabe? Quem pode responder? É isso aí. Só que tem outras direções aqui na profecia de extrema importância. A profecia de Joel é uma profecia de dupla referência. Vocês já ouviram falar nisso? Por que dupla referência? Porque ela é revelada por Deus para Joel para acontecer naquele tempo. Joel prediz os acontecimentos que irão acontecer naquela época que ele estava vivendo e no futuro. Ele fala do presente e a questão do juízo. Nós vamos ver. Você já tiveram a sensação quando você está lendo uma profecia que ela te remete para outro tempo? Então a profecia de Então nós vamos ver ao longo da lição que é uma profecia de dupla referência. Alguns estudiosos não têm essa interpretação, mas é dessa forma que a gente tem que interpretar. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos de todos os moradores da terra. Veja que Deus está falando, todos os moradores da terra, né? Não está falando somente para o seu povo. Na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Os outros dois assuntos que nós vamos tratar é o juízo. O outro assunto principal, além do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, quem foi o apóstolo que... Vamos ver se os adolescentes vão saber responder. Pode ser, Natália. Quem foi o apóstolo que fez referência no Novo Testamento do profeta Joel? Uma dica, aquele que negou Jesus 3 vezes. E aí? Qual foi a referência? Agora vocês têm que falar. Agora, se vocês não souberem também, misericórdia. Fala, quem foi que negou Jesus 3 vezes? O apóstolo. Agora, qual a referência que ele fez de Joel? O que ele repetiu de Joel? O que aconteceu no dia de Pentecostes? Movimento veemente. Do Espírito. Aí estava todo mundo achando que os irmãos estavam bêbados, né? Porque eles estavam dançando no Espírito, movimentando, embriagados. Aí dançando é a interpretação minha, né? Porque não tá escrito. Mas eles se movimentaram de maneira estranha, né? Tiveram um comportamento estranho, de bêbado, né? Aparente estavam... Aos olhos mundanos. E o que Pedro falou para instruir aqueles que estavam estranhando aquela situação? Vamos ler? O que o apóstolo Pedro falou? Eles não estão bêbados, não é isso? Corre lá em Atos 2. Isso. Corre lá em Atos 2. Corre lá em Atos 2, lê. Atos capítulo 2. Aí diz aquilo, né? O Espírito veio, né? Ele fala que... Um sopro veemente. Não, ele está falando como que ele repreendeu as pessoas. Qual foi a referência de Pedro, do profeta Joel, nesse acontecimento? Ele faz um esclarecimento, Pedro. Isso. Mas Pessoas que Pedro, pondo-se em pé Olá. com os 11, levantou sua voz e disse: Homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia. Era cedo. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Aí, E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. amém. Tá bom. Que bom. Então, por que a gente tem essa referência? Porque se cumpriu, viu que é de dupla referência? Ele profetizou para o seu tempo, o tempo de Pedro, e tem mais coisas que vão acontecer ainda, no dia do Senhor.
né? Não se tem a certeza da data que o profeta Joel profetizou, mas ele profetizou para o reino do Judá, do sul, aqui tem entre 735, isso, antes de Cristo, cerca de 9 séculos aí antes de Cristo que ele profetizou. Então, não se tem referência exata da época da sua profecia. Ele tem uma referência aqui de um comentário, só na minha revista. Joel mostra que ele viveu um tempo anterior à grande apostasia de Judá, e é possível que tenha vivido desde os dias do rei Joás até o dia de Uzias, nos primeiros anos do profeta Oséias e Amós. Profetizou em cerca de entre 800 e 900 anos antes de Cristo, tá? Então, qual que era o cenário da época? Houve em Judá vamos falar daqui, o nome Joel, né, significa o Senhor é Deus, tem um significado dele. A invasão dos gafanhotos, tópico 1, 2. Nos dias de Joel aconteceu uma grande destruição por uma praga de gafanhotos, que devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, miséria e seca. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. Ele passa por 4 fases em sua vida, que são relatadas distintamente em Joel 1:4, como se fossem 4 tipos diferentes de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Então, Joel, qual que era o cenário da época? O povo servia a Deus e veio essa praga e aterrorizou a terra. Acabou com a plantação deles. Então houve fome, carestia, toda aquela consequência econômica difícil que quando a gente vê nos dias atuais, né? Quando uma safra de milho, de feijão, ela não atinge o esperado, o feijão, o que acontece com o preço? Porque a oferta diminui e a procura aumenta, né? Sempre aumenta. Hoje está sendo aumentado pela ganância, né? Que eles exportam e os aqui dentro eles cobram um preço absurdo. Hoje estava falando sobre a exportação de ovos, 30 milhões de ovos foram exportados para fora, e os daqui 30 pau uma bandejinha. Aí, pegando o gancho da lição nessa situação que o pastor está falando, o que a gente vê nisso? Injustiça. Da parte de quem? Dos governantes. Tem profeta nos dias de hoje? Deus está vendo isso? Deus é o quê? É justo? Então, Deus vai fazer alguma coisa, né? Mas é bem isso mesmo. Eu vou falar mais 2 minutos, passar para o professor Israel aqui, fazer a segunda parte, a parte final, né? Do meio para frente. Só conscientizar os irmãos do seguinte: o profeta Joel identificou que aquela situação econômica, aquela praga, era o quê? Um castigo de Deus. Por quê? Porque o povo, eles estavam servindo a Deus religiosamente. Aqui nessa época eles não estavam, não tinham entrado na idolatria ainda, não tinham se corrompido de maneira tão grande com relação a alguns séculos depois. Como consequência foram para o cativeiro. Era um tempo anterior, mas viviam na religião. E aí Deus permite que os gafanhotos... Deus permite não, lendo a palavra, a gente entende que Deus mandou esses gafanhotos. Abre alguém aí, primeiro livro de Crônicas. Será que Deus trabalha dessa forma, tão dura? Abre lá, 1 Crônicas 7, versículo 10. Aqui nós estamos falando de uma praga que devastou, acabou com a economia do povo de Deus. A carestia era tão grande, a recessão era tão grande que faltava alimento para levar para sacrificar.
eles não tinham como sacrificar porque faltava alimento. É 1 Crônicas, capítulo 7, 7, versículo 10. Leu 10 em diante. Tá. E foram os filhos de Jediael. Não, acho que é 2 Crônicas, desculpa. Segundo livro. Estranhei. Desculpa, é erro do professor. Professor, Tudo bem, acontece. me ajuda, Acontece. ainda bem que eu erro. Segundo livro. Aí é 7:10. É. Achei que posso? Pode. E no dia 23º do 7º mês, deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo. Não é essa a referência. Também não? Que, segundo as crônicas, Fala sobre. a oração de Salomão. O fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação. Espera aí, vamos lá. No capítulo 7, versículo... Deus aparece Salomão para dizer Lê 7:11. Desculpa, 7:11. Tudo bem. Assim, Salomão Aí. acabou a casa do Senhor Isso aí. Pode ler. e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Só pode continuar. Pode continuar. E o Senhor apareceu de noite a Salomão Ó, aí é Deus falando com Salomão. e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a O terra, que ele está fazendo aí? Ordenando a quem? os gafanhotos. E aqui o profeta Joel, o que ele fez? Mesma coisa, né? O Senhor ordenou mesmo, os gafanhotos. Veja que Salomão, eu expliquei aqui, ele é o terceiro rei, né, na monarquia. Vem antes do profeta Joel, dessa época do profeta Joel. E às vezes a gente acha que Deus é muito duro, né? A gente passou por uma época difícil aí de pandemia, muito difícil. E a gente tem que saber interpretar os momentos difíceis que Deus permite que aconteça na face da terra. Então, aí a gente olha, mas Deus vai mandar gafanhoto? Está escrito lá, quando eu mandar os gafanhotos. Literalmente ele falou que mandaria os gafanhotos. Aí você está com ele aberto aí? Termina a leitura. eu parei no versículo 13. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Ó, a peste. Continua. Pode continuar. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aí tá bom. Veja que se o meu povo que me chama pelo meu nome... O cenário de Joel, né? Não tem essa referência aqui. Não tem essa referência na lição. Eu até estranhei. E é muito parecido, né? Exatamente. Eu vou passar... Problema, né? Mesmo problema, mesma coisa. Idolatria, né? Se afastaram de Deus. Vem aí, vai dar o...